Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso encontro do livro de Juízes. Né? Semana passada nós fizemos uma introdução do livro. Hoje nós vamos continuar estudando esse livro. Como eu disse semana passada, ele faz parte dos livros que nós chamamos de livros históricos. Para os nossos irmãos judeus faz parte dos livros que eles chamam de profeta anteriores, e nós vamos caminhando com esse livro. Só dando uma recapitulada, né, do que nós vimos semana passada, enquanto nós estamos aguardando aí a chegada de mais pessoas. O Henrique já chegou. Boa noite, Henrique, seja bem-vindo. Semana passada nós vimos, né, que o livro de Juízes narra a chegada do povo à Terra Prometida. E narra de uma maneira diferente do que é narrado no livro de Josué. O livro de Josué narra todas as tribos se unindo para combater aquele povo que estava naquela terra. Nós vimos que aquela terra não era uma terra vazia. A terra prometida era uma terra habitada e ela precisava ser tomada, né? Ser possuída por esse povo que estava chegando, que essa terra era a promessa de Deus de quando foi feita a aliança com Abraão. Gente, eu já falei várias vezes, mas eu repito todas as semanas que eu quero que vocês gravem. Nós vimos no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, o que? A aliança entre Deus e o seu povo. O primeiro que Deus fez aliança foi com Abraão. Depois ele faz essa aliança com os descendentes de Abraão. E essa aliança vai sendo renovada. Esse povo desce para o Egito. Esse povo, boa noite, Pina, seja bem-vinda. Esse povo, ele passa a ser escravo no Egito. Deus, através de Moisés, através da experiência de Moisés, liberta esse povo e leva esse povo, guia esse povo à terra prometida. Moisés, nós vimos no último capítulo do Deuteronômio que ele não entra na terra prometida. Ele em Meriba, em Massa, ele duvidou de Deus e ele não entra na terra prometida, mas Deus, como cumpre a promessa, Deus sempre cumpre a promessa dele com o homem, ele mostra a terra prometida a Moisés. Quem entra nessa terra liderando esse povo é Josué. Nós vimos no livro de Josué como foi a tomada dessa terra, como é que eles conquistaram essa terra, com a união das tribos, guerreando. Aí nós temos a questão do Senhor dos Exércitos, é Deus que caminha na frente, é Deus que vai guerreando na frente desse povo. Pois bem, no livro de Juízes, nós temos uma outra narração sobre outra ótica sobre essa conquista. No livro de Juízes, agora, são as tribos individualmente que vão conquistando o seu espaço. E aí nasce no meio de Israel a figura dos juízes. Eu até falei para vocês semana passada, né? Safo tinha o título do livro em hebraico. Ele é um título que, no meu modo de ver, a tradução não está correta, porque, na verdade, essa palavra quer dizer julgar, né? E nós vamos ver durante o texto, a gente vê no estudo que nós vamos fazer do livro, e já começamos semana passada, que o julgamento cabe a Deus. Então, os juízes é aqueles que vão sendo destacados por Deus no meio do povo, justamente para defender esse povo. E no livro de Juízes, uma outra particularidade que nós vamos ver é o seguinte:
esse povo, eles já começam a adorar ou a se relacionar com os outros povos. E isso é uma forma de quê? De quebrar essa aliança. Porque qual foi a aliança? Olha, eu vou dar para vocês uma terra que corre leite e mel, mas vocês vão adorar o único Deus. E eu sou um Deus ciumento. Para que essa aliança permaneça, vocês têm que adorar o único Deus. E a gente vai ver que aqui no capítulo, logo no capítulo 2, no versículo 1 do livro, a gente já tem um pouco do que é a ação desse povo. Como que esse povo está agindo. A partir do versículo 22, que esse povo não está cumprindo o que Deus mandou. Deus mandou eles tirarem esse povo estrangeiro de lá. E por que isso, gente? Por que tirar? Porque Deus não quer a relação deles com esse povo. Esse povo era um povo politeísta que adorava vários deuses. E Deus não quer a relação do povo de Israel com esse povo justamente para que não tenha essa contaminação ou essa troca de cultura em relação a adoração a outros deuses. Então, Deus fala para eles conquistarem aquela terra e ficarem pleno e só naquela terra. Só que eles não cumprem isso. O que eles fazem? Eles acabam fazendo aliança com os povos que estão ali, com os filisteus, com os cananeus, com os jebuseus, com os hebezeus. Então todo aquele povo que circundava. Eles, desde conquistar aquele povo e mandar aquele povo embora, como era a ordem de Deus, eles simplesmente não fazem isso. Eles fazem aliança com aquele povo. E começa a sofrer o quê? Influência daquele povo. Nós vimos lá no livro do Êxodo e também no livro do Deuteronômio que Deus fala, eu sou santo e seja santo. Santo é... O que quer dizer santo? O que na verdade eu falo para você? Nós falamos, nós temos que viver uma vida de santidade, nós temos que ser santo. A palavra santo em hebraico, kadosh, quer dizer separado. Nós devemos ser separados. Inclusive nós cristãos, nós falamos que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Que nós devemos ser separados. Óbvio que esse separado, gente, não é nas práticas egoístas, não é se achando melhor que o outro, não. É justamente não deixar se seduzir pelas coisas desse mundo. E é justamente isso que Deus pede a esse povo, não deixar se seduzir pelas coisas daquele povo, pelaquela cultura. E como Deus já sabia que fatalmente eles iam fazer isso, o que Deus faz? Olha, o que vocês têm que fazer? Extermine esse povo. Não faça aliança com esse povo. E hoje nós vamos estudar a historinha de Sansão. A gente vai ver que Sansão, a primeira coisa que faz é querer casar com uma filisteia. E Deus fala, não faz isso. Mas eles insistem em fazer aquilo que não era bom aos olhos de Deus. E tudo que não é bom aos olhos de Deus, com certeza, é mal para nós mesmos. Porque se não é bom aos olhos de Deus, não é bom para nós. Nós, como filho de Deus, o Pai quer sempre o melhor para nós. Então, a gente vê no capítulo 2, no versículo 1, eu vou dar uma lida nessa perícope, antes da gente ir lá a gente continuar e ir lá para o capítulo, vai estudar um pouco de Sansão. Tá bom? O anjo do Senhor subiu a Gigal a Boquim e disse, eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a essa terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Olha o que o anjo do Senhor fala. Eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Deus jurou aos pais a terra prometida. Só que os pais também juraram fidelidade a todo. Então todo Israel jurou fidelidade a Deus. Deus está cumprindo.
eu dissera, jamais quebrarei a minha aliança convosco. Deus não quebra a aliança dele com o homem. Deus nunca quebrou a aliança. Quem quebra a aliança é o homem. Deus não quebra a aliança. Quanto a vós, não fareis aliança com os habitantes desta terra. Ao contrário, destruirei os seus altares. No entanto, não escutaste a minha voz. Por que fizeste isso? Então, quando fala, por que fizeste isso? Por que não destruiu os altares? Quais são esses altares? O altar que era feito de sacrifício aos deuses pagãos. Então eles, além de não ter destruído os altares, eles também estão oferecendo sacrifício a esses deuses pagãos. Eles estão traindo a aliança. Eles estão rompendo a aliança. Por isso eu digo, não expulsarei esses povos de diante de vós. Serão para vós adversários, e os seus deuses serão uma cilada para vós. Por que, gente, será uma cilada? Porque, infelizmente, o que nós vamos ver a partir do livro de Juízes, e nós vamos ver, e essa condição perpassa a Sagrada Escritura, é a adoração a outros deuses. Nós vamos ver que em algum momento estão adorando o Deus A, o Deus B, o Deus C. Depende do povo que eles estão fazendo aliança, nós vamos ver isso. O que mais aparece é Baal, né, o Deus dos cananeus. Mas nós vamos ver, hoje mesmo nós vamos ver aqui o Deus dos filisteus. Então eles estão oferecendo sacrifício a esses deuses pagãos. Assim que o anjo do Senhor pronunciou essa palavra a todos os israelitas, o povo começou a clamar e a chorar. Chamaram esse lugar de Boquim, o carvalho dos prantos, né? Quer dizer, tinha uma árvore aí, um carvalho, então carvalho do choro, carvalho dos prantos. E ali ofereceram os sacrifícios ao Senhor Deus. Então, gente, diferente do que nós vimos no livro de Josué, se vocês lembram bem, quando nós estudamos o livro de Josué, se vocês quiserem rever, pode ir lá no meu canal do YouTube, que lá estão todas as aulas, Fábio José Bortoni Dias, no YouTube vocês vão rever. Vocês vão ver que não teve essa questão no livro de Josué. No livro de Josué, todos os povos estavam sendo exterminados e não tinha essa questão da adoração, tá? Mas aqui no livro de Juízes a gente já vê que logo no primeiro e segundo capítulo já vem à tona essa questão. A questão do quê? Da adoração a outros deuses. E aí Deus, ele vai instituir no meio desse povo juízes. E quem são esses juízes? Quem são esses personagens? Esses personagens são aqueles personagens que vão agir amando de Deus, que vão ter essa experiência com Deus, justamente para poder salvar esse povo. Eles que vão fazer a intermediação entre povo e Deus para salvar esse povo, justamente de adorar outro Deus e reconciliar esse povo com Deus, com o verdadeiro Deus, com o Deus único, com o Deus de Israel. Então, gente, essa é a questão desse livro. Então, vamos ter sempre o foco do livro. Qual a diferença do livro do Josué para o livro de Juízes? No livro de Juízes, nós tratamos da questão da ocupação da terra, mas tribo por tribo, e não numa ação conjunta de todas as tribos de Israel. Vocês estão lembrados quando eu falo tribo, eu estou relacionando as 12 tribos de Israel. Vocês podem ver isso no último capítulo se vocês têm dúvida, o último capítulo do livro do Gênesis, está lá toda a questão da formação das tribos. Então vocês podem ver lá essa questão e dar uma recordada. Mas se tiver dúvida, coloca aqui nos comentários que eu explico. Não tem problema nenhum, estou aqui para isso. Então,
E no livro de Juízes, essa conquista é feita tribo por tribo, é feita de uma forma... A tradução do livro, né? Dele não é o correto, né? Porque julgar, né? Quando a gente fala juiz, pensa do julgamento, mas a gente sabe que julgar cabe somente a Deus. O julgamento é de Deus. Só Deus julga, porque só Deus tem a plenitude da verdade. O julgamento, ele está só em Deus. Aí nós vimos semana passada também, gente, a questão de Débora, a primeira juíza que nós estudamos. Nós vimos também que o livro né, o livro de Ruth e o de Juízes são o livro que mais trata da questão da mulher, da questão feminina. Nós vimos bem essa parte. E nós temos a primeira juíza aí, né, que nós estudamos, Débora. Nós vimos que Débora, ela tem uma vitória sobre os quenitas, inclusive com a morte do general dos quenitas. E aí ela canta junto com seu secretário, Baruque, o famoso cântico de Débora, que está no capítulo 5 do livro, que vai narrar justamente o cântico da vitória. E a gente vê, eu falei para vocês que na Sagrada Escritura, os personagens, depois de uma vitória, depois de um grande feito atribuído a Deus, tem sempre um cântico, né? Nós vimos isso com Miriam, irmã de Moisés, nós vimos isso com Moisés, e principalmente a gente vê isso no Novo Testamento com Maria, depois da experiência que ela tem com o anjo, da Anunciação, se tem um grande cântico, né? O Magnífico, né? Que é muito lindo. Então é uma coisa, faz parte da cultura, né? Dos israelitas, dos judeus, essa questão do cântico, né? Esse cântico de louvor a Deus, esse cântico de amor a Deus. E é muito bonito, né? Nós poderíamos colocar o cântico de Débora, um salmo fora do livro dos Salmos, né? Eu sempre falo que a nossa Sagrada Escritura, ela tem 73 livros. Em 72 é Deus falando conosco, e um livro é nós que falamos com Deus, que é justamente o livro dos Salmos, que é o livro das orações. Inclusive, quem tem o salutar hábito, o costume de ler e rezar a liturgia das horas, sabe do que eu estou falando e reza vários salmos por dia. E uma curiosidade, os judeus também, todo dia eles rezam os salmos, é a oração deles. Nós temos 150 salmos e eles rezam 150 salmos, e nós também devemos rezar os salmos todos os dias. Inclusive faz parte da nossa liturgia da palavra, sempre a reza do salmo. Tá, gente? Aí nós estudamos, né? Eu tô trabalhando com vocês alguns juízes e tô colocando de uma maneira, eu não tô seguindo a ordem que está aqui no livro, está na Sagrada Escritura, que eu quero fazer de uma forma pedagógica para que vocês entendam mais fácil. Então, eu optei, né? Nós vimos Débora, né? Óbvio, é o texto mais antigo escrito do Antigo Testamento que a gente tem conhecimento. É um texto muito bonito que nós vimos. E eu comecei com Débora e depois eu fui para Sansão. Aí eu lembro que semana passada nós terminamos e nós estávamos tratando do conceito de Nazireu. O que é o Nazireu? Então eu gostaria da gente conversar sobre a questão do Nazireu e retomar esse assunto. Semana passada eu lembro que foi bem no finalzinho do nosso encontro, não sei se ficou bem claro, mas nós lemos o livro dos Números, né? Números capítulo 6, a partir do versículo 1, que explicou o que é o Nazireu de Deus. Então, só para recapitular, para que vocês lembrem, Nazireu, que está lá no livro dos Números, era uma criança dedicada a Deus, que era entregue ao sacerdote para ser criada pelo sacerdote no templo, né? Nós vamos ver daqui a pouco o livro de Samuel. O livro de Samuel é um nazireu, e ele é entregue ao
ao templo, essa criança para ser cuidada, que é uma criança que ela é o quê? Oferecida a Deus. E sendo oferecida a Deus, ela é ungida por Deus. Tá? Ela é ungida por Deus, então ela tem uma relação, vamos dizer assim, né, pelo entendimento daquele período, uma relação estreita com Deus. Ela segue alguns preceitos determinados por Deus e Deus a unge. Deus unge no sentido de Deus está protegendo, Deus está sempre com essa pessoa. E uma coisa que nós vimos, né, semana passada também, que está lá no livro dos Números, que o nazireu ele cumpre algumas regras. E entre essas regras, a principal, ele não pode cortar o cabelo dele não pode vir navalha, ele não pode chegar perto de cadáveres de mortos, e ele não pode tomar bebida alcoólica, bebida fermentada. Então porque, gente, a partir do momento que ele pratica alguns desses atos, ou cortar o cabelo, ou tomar bebida alcoólica, ou aproximar de um cadáver, ele perde essa proteção, né? É isso que eles entendiam. Essa proteção de Deus. Uma coisa que nós devemos deixar, que eu quero deixar para vocês, é bem claro que vocês entendam. Na teologia do Antigo Testamento, eles entendiam uma coisa: o Espírito era dado de acordo com a missão. Então, se determinado personagem tinha uma missão determinada por Deus, o Espírito de Deus estaria com ele a partir do momento que ele estivesse ali executando essa missão junto de Deus. A partir do momento que ele não estivesse mais junto de Deus, ele não estaria mais executando essa missão. Ele não estaria mais nessa missão. Então essa é a questão do nazireu, tá? Essa é a questão do nazireu. Essa é a questão da unção. Então o nazireu, enquanto ele estava cumprindo esses preceitos, ele estaria com Deus, Deus estaria protegendo ele. Então essa é a teologia do Antigo Testamento. Óbvio que a teologia do Novo Testamento ela é totalmente diferente daquilo que Jesus trouxe para nós. Nós, ao batismo, recebemos o Espírito, e o Espírito está conosco a todo momento, e esse Espírito não é retirado. Ao contrário da teologia do Antigo Testamento, esse Espírito é retirado, né? E o Espírito que eu digo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, poderia ser retirado a qualquer momento. Então essa é a questão que está sendo colocada aqui. E eu fiz esse preâmbulo, né, para explicar essa questão, para vocês entenderem Sansão. Porque sem entender o que é nazireu, sem entender essa questão da unção, essa questão do Espírito, dentro da teologia do Antigo Testamento, a gente não consegue entender a questão desse personagem, de Sansão. Então vamos lá. Gente, o Sansão está no capítulo 13, e eu vou ler a partir do versículo 1, eu vou ler toda a história de Sansão com vocês, e a gente vai conversar muito sobre Sansão. Então é o capítulo 13, versículo 1, tá? Capítulo 13, versículo 1, vou dar um tempinho aí para vocês abrirem a Sagrada Escritura, tá? Nós nunca falamos página, né, da Sagrada Escritura, até porque cada um pode estar com uma versão, uma tradução, e não vai bater as páginas, né? Então, Sagrada Escritura nós sempre falamos em capítulo e versículo, tá? Livro, capítulo e versículo. Então, livro do Juízes, capítulo 13, versículo 1. Primeira coisa, gente, a palavra Sansão quer dizer sol, tá? Em hebraico, Sansão quer dizer sol. Os israelitas, olha bem, gente, como que já começa o texto. Os israelitas recomeçaram a praticar o que era mal aos olhos de Deus. E o que era mal aos olhos de Deus? Justamente a adoração a outros deuses. No Antigo Testamento, sempre que você vê começar a praticar o que era mal aos olhos de Deus, era justamente o quê? A adoração a outros deuses. É ficar distante do Deus
de Israel. E o Senhor entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Olha, gente, vamos reler o versículo 1 para a gente entender. Os israelitas recomeçaram a praticar o que era mal aos olhos de Deus. A adoração a outros deuses, né? A adoração a outros deuses, que eu digo, gente, o sacrifício a outros deuses, as práticas pagãs. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus durante 40 anos. Eu expliquei para vocês já, e repito, né, para aqueles que não se recordam, que na Sagrada Escritura os números eles vêm cercados de uma simbologia, né? Nós sabemos que a gente precisa de símbolos. A gente precisa de símbolos em tudo na nossa vida, gente, para a gente poder se comunicar, né? Para a gente poder praticar muito das nossas tarefas. Tudo é cercado de uma simbologia. A nossa fé é cercada de simbologia. Tudo para nós, nós temos necessidade de símbolos. Por que nós temos necessidade de símbolos? Porque nós temos necessidade de referências. E nós vimos que o número 40 na Sagrada Escritura, né, dentro da sua simbologia, é um número que representa um momento de preparação, um momento de transformação. Então eles ficaram 40, e não esqueça do número 40 lá, do deserto, 40 anos. Não esqueça de Jesus jejuou 40 dias. Então o número 40 é sempre um número de transformação, de preparação para o ministério. Sempre, depois do número 40, sempre que a gente vê o número 40 na Sagrada Escritura, sempre vai ter uma mudança. E vocês viram que eles ficaram 40 anos na mão dos filisteus, mas agora está começando uma mudança. E essa mudança vem com quem? Justamente com Sansão. Deus, nesse momento, está colocando no meio do povo de Israel um ungido seu para salvar ou libertar esse povo. Então, 40 anos, tá, gente? Havia um homem de Saara, do clã de Dan. Gente, o clã de Dan, né, era uma das tribos. Ela ficava na questão mais central, a localização dela mais central, mas ela estava ligada ao Reino do Norte, tá? Ela estava ligada ao norte. Cujo nome era Manoé. Gente, esse nome Manoé aqui, ele é o nome que nós chamamos patronímico. O que é isso? O que é um nome, ou o que é uma pessoa patronímico? Vocês veem o seguinte, sempre que a gente fala do nome dos personagens na Sagrada Escritura, sempre vai aparecer o nome do pai, ou alguma referência. E vocês veem que nós não temos referência dele, a não ser a tribo. Mas geralmente a gente tem, né? A gente pode pegar, né? Quem que é Jacó? Filho de Isaac. Então Jacó, filho de Isaac, né? Então nós sempre, boa noite, José, seja bem-vindo. Então a gente sempre vai ter a relação, nós sempre vamos ter uma referência. E ele é patronímico porque nós não temos referência dele. Nós só sabemos que ele é Manoé de Dan. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. Gente, a questão da esterilidade era uma coisa que nós temos que estudar profundamente e conhecer profundamente, até para entender várias passagens do Antigo Testamento. E vocês veem que isso, pelo dentro da tradição, vocês veem que isso está na Sagrada Escritura e está na tradição, porque nós vamos ter esse mesmo texto da questão estéril até com Ana, a mãe de Maria. Então é uma coisa que perpassa toda a Sagrada Escritura. Daqui a pouco nós vamos ver também com Ana, mãe de Samuel, e nós vamos ver com vários personagens a questão estéril. A questão estéril era muito complicada porque é o seguinte, gente. A função da mulher dentro daquela sociedade, o que era? Procriar. E a esterilidade sempre era computada à mulher e nunca ao homem. Então, se uma mulher era estéril,
pela lei de Moisés, se dava uma carta de divórcio e essa mulher, ela ia embora. E qual seria o futuro dessa mulher? Em 99,9% das vezes, prostituição. Porque ninguém ia aceitar uma mulher estéril. Porque eles entendiam que se uma mulher não tem filhos, ela não está na graça de Deus. Quem está na graça de Deus tem uma prole muito grande. Se ela não consegue ter vários filhos, ou no caso nenhum, ela não está na graça de Deus, ela está na desgraça. Ela é uma mulher desgraçada. E se ela é uma mulher desgraçada, ela não pode viver com o marido. Então o marido dá uma carta e manda essa mulher embora. Tá? Então na maioria das vezes era isso. Então, o que vai acontecer, gente? Ela era estéril e não tinha filhos. Então, ela era uma mulher... Oi, Fabiana, boa noite, seja bem-vinda. Era uma mulher que é o seguinte, então a mulher que era estéril, essa mulher vivia na tristeza, essa mulher não tinha felicidade, porque entendia que ela estava na desgraça, que ela não era vista por Deus. Então vocês podem imaginar como era essa questão para a mulher, como era um fardo pesado para a mulher, como a mulher sofria com essa questão, tá? Aí continuando, sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: tu és estéril e não tiveste filho, mas darás à luz a um filho. Olha, gente, olha como é se repete aqui, ó. Conceberá e darás a luz a um filho, né? Essa palavra está lá no Evangelho de Lucas, e vocês veem que no Evangelho de Lucas também, nós temos essa questão com Isabel. Isabel também era estéril. Tanto é que quando o anjo aparece a Isabel e ao marido de Isabel, o que ele faz? Ele duvida, né, gente? Tanto é que ele fica mudo até o nascimento de João Batista, né? Por quê, gente? Porque, pensa bem, ele já era idoso, a mulher era idosa, não teve filhos até agora e até agora, então... Tu és estéril e não tivesse filho, mas conceberá e dará à luz a um filho. De agora em diante, toma cuidado. Olha aqui a questão da prescrição de Nazireu. O anjo já anuncia que esse menino será um Nazireu de Deus. Ele já é especial. Ele já é especial aos olhos de Deus. Tá? Quais são as prescrições? Não beba vinho nem qualquer bebida fermentada. E não comas nenhuma coisa impura. Gente, a questão da coisa impura, nós vimos, quando nós estudamos o livro do Deuteronômio, eu voltei, né, e até fiz questão de explicar para vocês a lei do puro e do impuro em Israel, porque também entende a lei do puro e do impuro em Israel, é muito difícil de entender a Sagrada Escritura, tanto no Antigo como no Novo. Se vocês têm alguma dúvida em entender, vai no livro do Levítico. Lê o livro do Levítico. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Mas não deixe de ler. Se vocês não acompanharam com a gente o estudo sobre o Deuteronômio, não deixa de ler e entender a lei do impuro. É muito importante entender a lei do puro e do impuro. E nós sabemos que alguns animais são considerados impuros, né, dentro do judaísmo, como, vou dar um exemplo para vocês, né, mais conhecida a carne de porco. E essa questão do puro e impuro é uma questão que perpassa todo o Antigo Testamento e o Novo, culminando lá no Atos dos Apóstolos com Pedro, lá no Atos dos Apóstolos 10, com Pedro na ilha de Jope, né, em Jope, quando ele está de frente para o mar, que desce um lençol e mostra para ele as coisas impuras e fala, pode comer. O próprio Cristo vai falar, impuro é o que sai do coração do homem, e não o que ele come.
né? Que sai da boca do homem. Então, você viu, né? O nazireu ele não pode tomar bebida alcoólica, coisa impura, pois conceberá e terás um filho. Sobre a sua cabeça, olha, gente, muito interessante aqui, um dado que não pode passar desapercebido, não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe. Então, gente, desde o ventre da mãe, esse menino já está predestinado a ser um narizeu de Deus, uma pessoa especial, vamos dizer assim, aos olhos de Deus. Ele começará a salvar a Israel da mão dos filisteus. Vocês viram, gente? Israel está sob o domínio dos filisteus 40 anos. E está nascendo uma pessoa que vai salvar Israel. Lógico que a gente tem dentro da história, né, do povo hebreu, dentro do Antigo Testamento, que nós chamamos, né, aquele que salvou, libertou o povo, grande Moisés. Mas você vê que tem outros personagens que libertaram esse povo, com histórias idênticas. A mulher entrou e disse ao seu marido: um homem de Deus me falou, um homem que tinha aparência de anjo de Deus. A tal ponto era temível. Não lhe perguntei de onde vinha e ele nem disse o seu nome. Mas ele me disse: conceberá e dará à luz a um filho. De hoje em diante não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada. E não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe até a morte. Então Manoé implorou ao Senhor, dizendo: rogo-te, Senhor, que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez visitar-nos, para que nos diga o que devemos fazer ao menino assim que tiver nascido. Gente, aqui é o seguinte, nós não temos o nome da mulher, tá? Nós não temos o nome da mulher. Não relata para nós o texto sagrado o nome da mulher. Relata só o nome do homem. Mas a mulher é uma mulher de fé. A mulher, desde o momento que ela recebe o anúncio, ela tem fé. Mas o homem aqui é um tolo, porque ele não acredita. Ele quer ver, né? Ele dá uma de Tomé, né? Quer ver para crer, né? Então ele pede a Deus que ele também quer ver. Na verdade, quando ele fala o menino para ver o que deve fazer, gente, isso é barela. Ele quer ter certeza mesmo se realmente foi um anjo de Deus, se realmente é uma coisa de Deus. Mas Deus, como ele não faz nada pela metade, a obra de Deus é completa, ele continua lá no versículo 9. Deus ouviu Manoé e o anjo de Deus veio outra vez ao encontro da mulher. Estando ela sentada no campo, e quando Manoé... E você vê que Deus sempre aparece para quê? A fé, para a mulher. Seu marido não estava presente. Imediatamente a mulher correu a informar o marido e lhe disse: o homem que veio ter comigo outro dia veio outra vez. Manoé levantou, seguiu sua mulher e foi ter para com o homem e lhe disse: és tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: eu mesmo. Disse Manoé: quando se cumprir a tua palavra, como deverá ser a vida do menino que trabalho fará? O anjo do Senhor respondeu a Manoé: de tudo o que proibia a esta mulher deverá ela abster-se. De tudo que procede da videira não provará, nem vinho, nem bebida fermentada. Não comerá coisa nenhuma impura. Tudo que lhes prescrevi deve ela observar. Disse então Manoé ao anjo do Senhor: permiti que te detamos e te oferecemos um cabrito. Essa questão aqui do cabrito, gente, se assemelha muito ao texto que está lá no Gênesis 22, que o Abraão também oferece um cabrito aos anjos que vem anunciar que Sara terá um filho, Isaac, né? E vocês sabem que Isaac quer dizer o filho da risada, porque Sara, ela ri, porque ela não acredita que ela, em idade avançada, e também Abraão, eles poderiam ter um filho. E o anjo do Senhor disse a Manoé: ainda que me detivesses, não comeria da tua comida, mas se quiseres preparar um holocausto, ofereça ao Senhor Deus.
porque Manoé ignorava que era o anjo do Senhor. Manoé disse então ao anjo: Qual é o teu nome, para assim que se cumprir a tua palavra, possamos prestar homenagem? O anjo do Senhor lhe respondeu: Por que perguntas meu nome? Ele é maravilhoso. O anjo recusa a dizer o nome, gente, por quê? Porque tudo é obra de Deus. Todo o reconhecimento é de Deus. Não é do enviado de Deus. É o reconhecimento de Deus e não dos seus enviados, não dos seus anjos. Então o anjo não tem nome. O que interessa aqui é o nome de Deus. É a obra de Deus. Não interessa o nome. Então Manoé tomou o cabrito com bração e no rechedo ofereceu ao holocausto ao Senhor, que realiza coisas maravilhosas. Manoé e sua mulher observavam. Ora, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar sobre os olhos de Manoé e de sua mulher, e eles caíram com o rosto por terra. Gente, o anjo ele subiu na chama do altar. Quando nós temos a questão da chama do altar, e essa também é uma questão que perpassa do antigo, e é uma tradição semita que está até hoje presente na nossa liturgia. Naquele momento que o padre está incensando o altar, o padre, o bispo, ele tá subindo aquela fumaça. O que significa aquilo? Está subindo a Deus os nossos pedidos, as nossas orações, tudo aquilo que nós somos, um oferecimento a Deus. Então esse é o significado daquele momento do tulíbulo. Então quando nós temos o tulíbulo na Santa Missa, que está subindo aquela fumaça, está subindo o que? A nossa humanidade a Deus. Deus vendo todas as nossas necessidades e os nossos agradecimentos. Tá? Então aquilo que é óbvio que é também um símbolo, está dentro da simbologia, porque Deus sabe. Deus é onipresente, onisciente, Deus sabe tudo. Mas, como eu falei, a gente precisa de símbolos. Até de símbolos para nos contactar ao sagrado. A gente contacta ao sagrado através de símbolos, através de uma simbologia. Tudo dentro da liturgia, tudo tem uma simbologia. Cada detalhe da nossa liturgia, as vestes sacerdotais, como se coloca o altar do sacrifício, o altar da palavra, todos os gestos do presidente da celebração, tudo tem simbolismo. Tudo aquilo tem um simbolismo para quê? Para nos remeter ao sagrado. E nós precisamos dessa simbologia, porque nós precisamos ver, nós precisamos enxergar. Isso é uma condição humana. Então nós precisamos desses símbolos. É esses símbolos que vai nos remeter ao sagrado. Então quando a gente vê lá o anjo subindo, o que quer dizer? A oração deles, ou da mulher principalmente, ela foi ouvida. Deus atendeu. O anjo do Senhor não mais apareceu a Manoé, Ora, subi na chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar sobre os olhos de Manoé e de sua mulher, e eles caíram com o rosto por terra. Gente, o que é cair? Por que cai o rosto por terra? É uma tradição do antigo Israel, que aquele que ver Deus morre. Então, todas as teofanias, toda a manifestação de Deus, eles baixam para não ver Deus com medo de morrer. Porque Deus é tão grandioso, né? E dentro daquele contexto, dentro daquela teologia, se eles vissem Deus, eles morreriam. O único que viu Deus face a face foi Moisés. Então, se eles vissem Deus ali, naquele momento, eles achavam que eles iriam morrer. Então, como eles sentiram que aquilo era a presença de Deus, aquilo era ação de Deus, eles se jogaram por terra. Tá? O anjo do Senhor não mais apareceu a Manoé, nem a sua mulher. E Manoé compreendeu então o que era o anjo do Senhor. Certamente morreremos, disse Manoé a sua mulher, porque vimos a Deus. Eles não tinham dúvida que aquilo era ação de Deus, era a presença de Deus ali. E o homem
com a sua, e como eu falei para vocês, né? Nós podemos chamá-lo assim de tolo, ele não consegue entender aquela ação de Deus na vida deles. Às vezes acontece com a gente, né? A coisa está acontecendo, está na nossa frente, a ação de Deus, Deus agindo na nossa vida, e mesmo assim nós não temos olhos para enxergar. E aqui ele não teve. E a mulher responde, olha a sabedoria da mulher. Se o Senhor tivesse não teria e não nos teria feito ver tudo o que acabamos de ver, nem nos teria revelado ao mesmo tempo o que disse. A mulher deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Sansão. O menino cresceu, o Senhor abençoou. Aqui tem aqui, né, gente, a gente tem um texto que a gente poderia fazer uma analogia com o texto de Lucas, né? Quando fala que o menino Jesus, né, estava crescendo em sabedoria, abençoado, né? Crescer em sabedoria de Deus é ser abençoado por Deus. E o Espírito do Senhor começou a impeli-lo para o acampamento de entre Saraá e Estaol. Quer dizer, a região ali que eles estão aqui são só questões geográficas, tá, gente? E vocês veem, o Espírito de Deus já estava com ele. Aquilo que eu falei para vocês e repito, é o entendimento da teologia deles. O Espírito de Deus estava com determinados personagens bíblicos para que aqueles personagens tenham sua ação, para que aquele personagem realize sua ação, tá? É muito importante isso, gente, entender isso. Como era a visão da questão do Espírito no Antigo e no Novo. Qual a teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo Testamento sobre essa questão do Espírito. Óbvio que para nós fazemos a leitura do Espírito Santo de Deus, né? Sansão desceu a Tamã e teve atenção até aí, dali para uma mulher, dentre as filhas dos filisteus. Sansão sempre teve atenção das mulheres, entendeu, gente? A gente vai ver a relação de Sansão com as mulheres. Subiu e contou isso ao seu pai e sua mãe. Eu reparei numa mulher dentre as filhas dos filisteus, disse ele. Tomai por esposa para mim. Respondeu seu pai e sua mãe. Não há mulher entre as filhas dos teus irmãos e no seio de todo o teu povo, para que vás procurar mulher entre os incircuncisos filisteus? Aqui, gente, quando fala os incircuncisos, quer dizer, aqueles que não fizeram a circuncisão. Se eles não têm a circuncisão, eles não pertencem ao povo de Israel. Eles não fazem parte do povo escolhido, eles são estrangeiros. Então, pela lei, Sansão não deveria nem poder casar com uma filisteia. Mas tudo tem um projeto de Deus e nós vamos entender o significado disso. Isso faz parte do processo libertador. Mas Sansão replicou a seu pai: toma para mim aquela que te disse, porque é aquela que me agrada. Seu pai e sua mãe ignorava que isso provinha do Senhor, que buscava o motivo de desentendimento dos filisteus, porque nesse tempo os filisteus dominavam Israel. Quer dizer, gente, aqui eles não era prática e era proibido no mundo judeu esse casamento. Mas isso que os pais de Sansão estavam entendendo era justamente a lei. Não poderia. Mas eles não entendiam. Aqui, né, conforme diz o autor sagrado, o Ajago, que era um projeto muito maior. E qual que era esse projeto maior? Aqui já estava começando a derrocada do povo filisteu. Já era Sansão entrando no núcleo do povo filisteu. Justamente para acabar com esse povo. Acabando com esse povo, acabava com o quê? Com a opressão que esse povo que os filisteus estavam fazendo sobre o povo de Israel. Então aqui nós temos já a ação de Deus. E vocês veem que é interessante aqui, porque às vezes a gente começa a discutir a ação de Deus, a questão de julgamento, né? A gente começa a não entender, a gente dentro da nossa pequenez, a gente começa a julgar, e esse é o nosso grande pecado, porque nós não temos a sabedoria de Deus, nós não temos a plenitude da sabedoria. Se nós não temos a plenitude da sabedoria,
nós não podemos julgar. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu não sei se eu vou conseguir dar esse exemplo aqui, né, pelo canal, né, eu faço isso em sala de aula, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu pedir para vocês lerem esse livro, aqui o título do livro, ou ler esse livro, vocês vão ler o título desse livro e vão falar para mim o título desse livro, né? Inclusive, se alguém puder digitar aí o título desse livro, eu agradeço. Gostaria que vocês digitassem, até para a gente poder fazer o nosso exercício, né? Se alguém puder, estou aguardando, agradeço muito. Porque eu quero fazer um exercício para vocês terem, a gente entender um pouco essa questão da sabedoria, né? Como é limitada, né? Alguém vai poder escrever para nós qual o título aí? Só ninguém conseguiu, mas vamos lá, vai. Gente, vocês estão vendo aí? Ó, a Guilmar escreveu Rei Messias. Guilmar, mas não é, eu não tô vendo isso. Não, você não escreveu certo. O que você fez não é verdade. Ele não fala nada disso. Eu não tô vendo isso. Não tô vendo nada disso do que você escreveu. Isso não é verdade. O que eu é a história. Aí quando eu vir aqui, gente, que eu falo Bíblia e história, tá vendo aí Bíblia e história? Ó. Eu não vi Rei Messias. Tem uma coisa que eu quero que vocês vejam. Ela, a Fabiana também escreveu Rei Messias. Mas Fabiana, eu também não tô vendo Rei Messias. Eu tô vendo Bíblia e história. Gente, vocês quando escreveram Rei Messias, vocês estavam mentindo? Não. Vocês escreveram aquilo que vocês viram. Rei Messias. Só que eu estava falando que aqui até está escrito Bíblia e história. Eu também não estou mentindo. Essa é a minha verdade. E a verdade de vocês está aqui. Aqui está a verdade de vocês. Aqui está a minha verdade. Algum de nós está mentindo ou está ocultando a verdade? Não. Nós estamos falando a mesma coisa. Mas o que? Nós não conseguimos ver tudo. Eu não consigo ver a frente do livro e vocês não conseguem ver aqui atrás. A verdade de vocês. Nenhum de nós aqui temos o quê? A plenitude da verdade. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Nenhum de vocês tem aqui essa plenitude da verdade. Porque essa plenitude da verdade, quem tem é só Deus. Por isso que nós não devemos julgar. O julgamento cabe a Deus. Então quando quando a mãe e o pai de Sansão está falando para ele que não é bom tudo, elas não têm a plenitude o quê? Dessa verdade de Deus, esse projeto de Deus. Por isso que não cabe ao homem julgar. Por isso que quando nós julgamos, nós ofendemos a Deus. Porque qual foi o grande pecado da humanidade? É comer do fruto do conhecimento. Porque a partir do momento que a gente comesse do fruto do conhecimento, o que a gente ia fazer? Julgar. E é justamente isso que nós não devemos fazer. E é justamente isso que a mãe e o pai de Sansão estão fazendo. Estão fazendo... Exatamente, só o autor sabe a plenitude da obra. Exatamente, Guilmar, bem colocado. E quem é esse autor que a Guilmar colocou? Deus. Só Deus sabe a plenitude. Então, gente, aqui o recado que eu deixo para vocês. Não vamos julgar, gente. O grande pecado nosso da humanidade realmente é o julgamento. Toda hora nós queremos julgar. Mas vamos evitar o julgamento. Vamos sempre se colocar no lugar do outro e tentar fazer essa pergunta. Será que eu estou tendo a visão de toda a situação? Será que eu conheço toda a situação? Mas voltando aqui ao texto, não sei se gostaram do exercício aí, gente, do
do julgar. Mas voltando, Sansão desceu a Tâmina com seu pai e sua mãe. Ao chegar perto dos vinhedos de Tâmina, viu um pequeno leão que se aproximou rugindo. O Espírito do Senhor veio sobre ele e, sem nada ter nas mãos, despedaçou como se fosse um cabrito. Olha a força de Sansão. Mas não contou a seu pai, nem a sua mãe o que tinha feito. Ele desceu e encontrou com a mulher, e aí ela lhe agradou. Algum tempo depois, Sansão voltou para desposá-la. Afastou-se do caminho para ver o cadáver do leão e observou na sua carcaça um enxame de abelhas e mel. Esse enxame de abelhas e mel tem um sentido metafórico do povo de Israel. Tá, gente? Recolheu na mão e enquanto seguiu o caminho, a comia. Quer dizer, o povo é doce, a questão da docilidade. Chegou a seu pai e sua mãe, deu-lhes e eles comeram, mas não lhe contou o que tinha colhido na carcaça do leão. O leão destruído aqui, gente, representa o quê? Já os filisteus. Com a derrota dos filisteus, os hebreus vão voltar a ter mel. Deu-lhes e comeram, mas não contou o que tinha colhido na carcaça do leão. Seu pai desceu até a casa da mulher e Sansão ofereceu-lhe o banquete, conforme o costume entre os jovens. Ao vê-lo, escolheram 30 companheiros para ficar com ele. Gente, nós já encerramos, né? Já deu nosso horário, a gente tem poucos minutinhos. E aí, entre a questão aqui do enigma de Sansão, eu não quero deixar essa parte para a semana que vem, para a gente poder... Porque senão eu começo e não vamos ter tempo de terminar. E essa parte eu gostaria de começar e terminar com vocês, para que vocês entendam, para não ficar... Então, semana que vem a gente volta no capítulo 14, no versículo 12. Aí eu queria passar para vocês uma informação. Eu conversei com o Padre Gil hoje e nós combinamos que no dia 9 de dezembro a gente encerra os nossos encontros, né, o nosso curso esse ano. E voltamos na primeira semana de fevereiro, né, do ano que vem. Eu sei que dezembro é o mês aí que, apesar de tudo que nós estamos vivendo, de tudo que nós estamos passando, preparo, né, para o Natal. Obrigado você, Henrique. Então já é mês que o pessoal tem mais tudo. Então a gente para dia 9, com a graça de Deus, e na primeira semana a gente retorna com os nossos estudos, primeira semana de fevereiro, né? Até lá, até 9 de dezembro, acho que nós temos ainda 3 quarta-feiras, se eu não me engano, né? Nós estamos no dia 18 hoje, aí nós temos 25, nós temos dia 2 de janeiro, nós temos 3 aulas, com certeza nós conseguimos, né, terminar Juízes e começar Samuel. E aí, ou então no último dia, se vocês quiserem, a gente faz um apanhado de tudo que nós vimos. Podemos voltar um pouco lá no Pentateuco, voltar até antes de começar Samuel, para não parar, né? Talvez terminando o Juízes, a gente faz um apanhado de tudo que nós vimos aí desde o Gênesis, né? Falar um pouco da criação, falar um pouco do livro do Gênesis, chegando até Juízes, e depois, o ano que vem, com a graça de Deus, a gente retorna. Quero que vocês convidem mais pessoas, divulguem aí o nosso trabalho. E estou sempre à disposição de vocês, inclusive com o encontro que nós temos. A gente está estudando a carta de São Paulo aos Coríntios, né? A segunda carta, depois vamos para Gálatas. A Guilmar tem participado lá com nós toda terça-feira, viu, Guilmar? Muito obrigado. E se vocês quiserem, nós estamos lá toda terça-feira às 20 horas, estudando também. E é legal que aqui vocês estudam o Antigo e lá vocês estudam o Novo Testamento. Olha aqui, que glória de Deus. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até a semana que vem. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Guilmar. Guilmar está falando que está sendo muito bom. Uma ótima semana, uma semana de muita paz, de muito amor. E semana que vem, com a graça de Deus, estaremos juntos. Ô, Toninho, obrigado. Boa noite.